eu fui lá e falei, ele falou, não querem lutar, porque existe muito erro do psiquiatra que está sendo, né, negligente e das mães que são negligentes também. É isso que a gente sempre atenta, né? Sabe? Algumas não saem da zona de conforto, sabe? Elas não vão à luta. A vergonha, mas não tem que ter vergonha de nada. Você sabe por quê? Tem que tratar a coisa. Pode ser. Isso vocês sabem bem melhor do que eu. Mas não pode ter vergonha de nada. O transtorno mental é um transtorno como outro qualquer. Você vai ter preconceito contra a pessoa que quebrou a perna? Por quê? Você vai ter preconceito contra uma pessoa que está com problema hepático? Por quê? Agora, o transtorno mental é um transtorno como outro qualquer. Às vezes mais grave, às vezes menos grave. Mental, é uma doença como outra qualquer. Não, assim, então não pode. É que, na verdade, existe sempre essa associação à agressividade. Mas não é. Eu vamos lá. ouvi de um escritor, amigo meu, conversávamos e eu falei que meu filho tinha esquizofrenia, ele olhou para mim e falou, nossa, uma faca na mão do seu filho deve ser um perigo. Então, eu vou desmistificar isso para vocês. A doença mental, só para vocês terem uma ideia. Então você tem pessoas, digamos, sem problemas mentais e pessoas com problemas mentais. As pessoas sem problemas mentais têm uma parcela, que eu não sei o número agora, porque esses números também são todos, mas tem uma parcela que vai para o crime. Tá certo? Traficar, roubar, assassinar, tem uma parcela. Isso faz parte da sociedade. Condenável, etc e tal, mas faz parte da sociedade. Tem uma parcela. Dentre os doentes mentais, a parcela não se altera em nada. É a mesma coisa. Então não é o fato de ter doença mental que tem ligado a crime. Tem nada a ver uma coisa com outra. Não é o fato de vocês serem cidadãos comuns que é ligado a crime. Seria a mesma analogia. Você entendeu? Conseguir transmitir a sociedade toda. Vamos pegar a sociedade sem doença mental. Tem uma parcela que é criminosa. Sim. Normal, faz parte de toda a sociedade, em todo o mundo. Os que têm doença mental têm uma parcela também, e felizmente é mínima. Faz parte do caráter. Faz parte, não é do caráter, faz parte do ser humano, doente ou não doente. Entendeu? Aí não é uma coisa, porque ele é doente mental, é esquizofrênico, é isso e aquilo, que ele vai ser criminoso. Ou é a mesma coisa de eu falar, porque você é morena, ou sei lá, é mulher, que você vai ser criminosa, sei lá, qualquer coisa, não saberia nem dar uma analogia. Não tem a ver isso. Não tem. E outra coisa, a estatística não tem alteração nenhuma. Aí você pergunta, por que esta pessoa, dada como normal, ela é criminosa? Por uma série de razões. Por que esse indivíduo que é doente mental é dado como criminoso? Por uma série de razões. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é sinônimo da outra. Isso é preciso que fique muito claro, desmistificar isso. Eu vejo que às vezes tem uma certa conotação, né, de periculosidade, de forma alguma. Não tem absolutamente nada a ver. E vou te dizer mais uma coisa, para você ter uma ideia de como isso é verdadeiro, o que eu estou te falando. Às vezes você tem, por exemplo, um doente mental. Eu trabalhei muitos anos em manicômio judiciário, com doentes mentais criminosos. Mas como poderia trabalhar com pessoas normais criminosas dentro de uma cadeia? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas, pois bem, então eu tenho experiência nessa área, com doentes mentais criminosos, tá certo? Esses doentes mentais criminosos, para eles poderem voltar à liberdade, é preciso que cesse a periculosidade deles. Porque senão, se eles voltarem, esses criminosos voltarem para a sociedade, eles podem voltar a cometer delitos. Da mesma forma que na minha maneira no normal também. Só que um é visto diferentemente pelo judiciário, porque o crime, vamos chamar criminoso comum, acabou, por exemplo, 10 anos de cadeia, acabou 10 anos, ele vai para a rua. Tem ou não tem a periculosidade? Essa é a lei.
No caso do doente mental, ele precisa cessar a periculosidade, senão ele não volta. Não é o número de anos que ele fica em manicômio, precisa cessar. Mas enfim, é o que estabelece a lei, até aí tudo bem, é uma coisa absolutamente legal. Pois bem, mas o que eu queria falar para você é o seguinte: você fala, bom, mas ele está preso aqui dentro, a doença dele piorou, então a periculosidade dele aumentou? Não, pode ter diminuído. Ele pode ter, inclusive, piorado muito a doença mental e a periculosidade diminuído. Claro que o que se faz nesses casos? Tira-se dos hospitais de custódia e tratamento, que é ligado à justiça, sem periculosidade, mas vai internado no hospital psiquiátrico comum, por exemplo, para tratar. Então não existe uma relação direta, imediata, entre agravamento da doença e aumento da periculosidade. Eu acho que responde... Uma coisa é uma coisa. Exatamente. Agora, claro que tudo isso, o especialista... Da mesma forma, você vai num cardiologista, você acha que ele vai te fazer o diagnóstico correto. Sim. Essa área é dos psiquiatras forenses. E o psiquiatra forense está muito apto a responder tudo isso. Se o esquizofrênico se sente persecutório, sim, e ele ataca alguém, às vezes até fere essa pessoa, o sim, judiciário está preparado para ter essa condenação ou ainda ele não está preparado para isso? Claro que ele tem que estar preparado. É o dia a dia do psiquiatra forense. Agora, precisa ver qual o perito que está sendo nomeado, que a gente já falou bastante dos peritos. É claro, muitas vezes isso acontece, não é muitas vezes. Eu quero tirar essa impressão de que esquizofrenia todo esquizofrênico é portador de periculosidade, porque não é. Ele pode estar se sentindo perseguido, ameaçado, né? Mas ele vai embora. Sim. Ele se esconde, ele não quer ver, Aliás, eu acho que a tendência é muito mais ao suicídio do que até ao homicídio, né? Claro, eu não digo nem ao suicídio, a esconder, assumir, a automutilação. Não é Agora, veja. Que sofrimento psíquico, né? É muito grande. Por isso que tem que tratar e tratar direito. E o remédio, ele, embora não seja curativo, mas ele é supressivo, ele estabiliza. E aí a medicação, no caso, ela diferencia nos outros tipos de esquizofrenia? Quando você fala de outros tipos de esquizofrenia, você fala dos 3 tipos. O esquizoafetivo é uma outra doença completamente diferente. A psicose maníaco-depressiva ou transtorno bipolar grave é outra doença completamente diferente. Cada uma tem o seu tratamento. Porque quando você fala o tipo de esquizofrenia, o esquizoafetivo não é tipo de esquizofrenia. Tem o catatônico, Os tipos de esquizofrenia é hebefrênica, catatônica, paranoide e simples. Então esses são os tipos de esquizofrenia. Aí são todos esquizofrenia, mas é completamente, cada uma tem o seu tratamento. Não tem seu. Por exemplo, a catatônica, as pessoas, também é preciso desmistificar. O entre aspas, santo remédio, eu não sou terapeuta, tá certo? Então eu não posso entrar em seara alheia. Mas eu entro em hospitais, converso, sei. Um dos melhores remédios, sabe qual que é? É eletroconvulsoterapia. O ECT. A gente vê uma no diferença enorme. Que agora também a gente quebrou esse preconceito. Agora, não se... né? Mas veja, mas você não vai dar eletroconvulsoterapia em delirante. Já é diferente. Você entendeu? Agora, por isso que... Casos e casos. Por isso que eu te falei, do bom diagnóstico sai o bom tratamento. Entendeu? Então, não é tudo igual. Agora, o terapeuta, o clínico, como ele só faz isso, ele tem que ter a especialidade, que gosta daquilo, ele tem mão, tem sensibilidade, que não é o meu caso. Eu não sei tratar, nunca tratei. Eu até costumo brincar, falar, se alguém falou que foi meu paciente, não é verdade, porque eu nunca tratei, mal sei dar receita. Tá certo? Porque não é minha área, eu sou psiquiatra forense, igual o clínico e o cirurgião. O cardiologista clínico... O psiquiatra do meu filho é psiquiatra e farmacologista.
Sei. Aí fica mais fácil de Pô, claro, ele casa, claro. Porque eu sei apenas, mas eu sei teórico. Mas então, quem dá esquizoafetivo seria um grau pior? Como não tem grau pior nem melhor. Eu também não entendi ainda muito onde entra o esquizoafetivo. O esquizoafetivo é assim. É porque esquizoafetivo. Não, o teu dela é paranoide. Esquizofrenia paranoide. É o meu. Tá. Mas é esquizoafetivo. E é muito parecido ele. É parecido, porque é assim. Eu volto a insistir. São entidades clínicas diferentes, autônomas. O que é uma entidade clínica autônoma? Vou dar exemplo clínico. Hepatite é uma entidade clínica. Sim. Cirrose não é hepatite. Não. É uma outra entidade clínica autônoma. E o que mais a gente pode pôr do fígado, que também não... Sei lá. Uma estenose. De alguma coisa, de alguma veia do fígado? É. Mas estenose. Se não existir, foi você que... Se não existir, foi... Porque eu não... Enfim, diz que de medicina eu costumo dizer que eu mal sei distinguir entre amidalite e tíbia fraturada. Eu sei que uma é da cintura para baixo, outra da cintura para cima. Mas a psiquiatria forense é que é a minha área. Então vamos lá. Cirrose e hepatite, tá? São duas coisas diferentes. Esquizofrenia e psicose esquizoafetiva são duas coisas diferentes. Entendeu? Embora tenha semelhança. A hepatite deve ter algum problema de ficar amarelado. A cirrose também deixa amarelado. Mas não é. São coisas diferentes. Mas então o esquizoafetivo não é uma esquizofrenia? Não é. É uma psicose. É uma psicose esquizoafetiva. A outra é psicose esquizofrênica. Que a gente também já está ficando psicótica. Vocês provavelmente... sim, mas provavelmente não te explicaram. Entendeu? São duas como você tem várias psicoses. Nomes de psicoses. Psicose, por exemplo, alcoólica. Psicose alcoólica. Tem pessoas que de alcoolismo crônico dá psicose. Psicose epilética. A epilepsia também dá psicose. É um tipo, não a epilepsia convulsiva. A epilepsia é psicose. Droga, né? Psicose puerperal, daquela mulher que tem filho. Sim. E às vezes tem... Tá certo? Psicose esquizofrênica. Psicose bipolar, que também é maníaco-depressiva. Psicose esquizoafetiva, entendeu? Tá. Porque deu para entender fala agora? Assim para mim, eu não sou esquizofrênico. Agora veja. Eu não me sinto esquizofrênico. Agora veja. Mas não é. Ele não é esquizoafetivo? Então, mas não é. Agora veja. O quadro clínico, a manifestação clínica, para simplificar, é um misto. Ou seja, é um... 3 em 1. O que é 3 em 1? A bipolaridade com a esquizofrenia, a depressão. Que não, mas a bipolaridade já é depressão. Não é 3 em 1. No transtorno de humor. No transtorno de humor. Não é 3 em 1. Então, peraí. É 2 em 1. Se você quiser falar. Mas veja, eu prefiro falar o seguinte. Você tem melhor. Psicose, vou voltar. Tá. Psicose esquizofrênica. Cirrose. Psicose maníaco-depressiva ou psicose bipolar grave, estenose. Obrigada. Tá certo? É um misto da psicose esquizofrênica com a psicose maníaco-depressiva ou psicose bipolar. O que acontece? É uma união de quadro clínico. Um pouco dessa e um pouco dessa. Jesus. Não é nem puramente essa e nem puramente essa. Agora, esse Jesus, quando você fala nossa, é a somatória das duas, não. Não, sabe por que eu falo Jesus? Porque não é somatória de gravidade das duas, é uma coisa que pode ser mais grave ou menos grave, igual a esquizofrenia, mais grave ou menos grave. É porque eles mudam muito e a gente tem que estar muito atento. Entendeu? O quadro clínico é semelhante a uma e outra. Mas não é nem uma e nem outra, entenderam? A pessoa com um transtorno psicossocial, que nós chamamos, né, que é a esquizofrenia, ela pode premeditar um crime? Pode. Pode, claro. Todos podem premeditar o crime, salvo
aqueles que por exemplo, que agem nessa área de crime, que agem de sopetão, o crime por ímpeto. Então esse não é premeditado. Crime de trânsito, por exemplo. Mas é igual a outra pessoa que não tem nenhum tipo de transtorno. Então não é uma coisa característica da doença. Não, absolutamente não. Isso eu acho que ficou claro. Todos podem premeditar. Claro que é uma premeditação, no caso do esquizofrênico, é uma premeditação mórbida, doentia. No outro, é amoral, imoral, do criminoso comum. Mas o raciocínio silogístico, ele muitas vezes está conservado. Não tem distúrbio nesta área. Eu não teria nenhuma pergunta, mas tentando esclarecer umas coisas, como o senhor se sente. Por exemplo, o meu filho, ele desenvolveu a doença aos 18 anos. Sim. Por uso da maconha, mas tem no DNA da família do pai dele e tal. Sim. Já tem outros com... Mas eu digo assim, levou muito tempo para ter o diagnóstico dele, isso deu um problema muito grande, porque não foi feito o tratamento adequado. Sim. E a família sofre muito com tudo isso. Sim. Né? E quando a gente interna, eles fogem, a família que é responsável Exato. de pegar ele fora, e eles não têm responsabilidade nenhuma, e quem fica com a agressividade do não e da não aceitação é a família, que não tem preparação e não tem estrutura nenhuma para lidar com uma Sim, coisa claro. que não conhece. Como que o senhor sente vendo essa deterioração da conduta do profissional médico como o senhor, que não vê esse lado da família que sofre tanto, e o paciente que poderia estar numa situação melhor, porque há uma graduação progressiva da doença. Sim, pode haver. Por exemplo, o meu filho era quando começou, e hoje ele é outro. É outro, não existe mais o meu filho que eu tinha na época. Sim. E isso foi uma consequência de vários erros. E como o senhor vê isso? Como o senhor se sente vendo isso sendo, Sim. sabe, esvaindo, né? Sim. O que o senhor acha que nós podemos, como associação, como AME, podemos fazer para com que isso altere? Porque é irresponsabilidade do profissional, irresponsabilidade do próprio governo, da própria comunidade, que não vê como um apoio, não vê como uma soma para poder mudar tudo isso. Sim. Porque hoje a gente vê em postagens por político esquizofrênico, eles colocam isso como uma... Isso. Gente, não é. Adjetivo. E nós, e os nossos filhos que são marginalizados, família que é marginalizada, família... Nossa, eles têm... Gente, não é assim. Nós somos abandonadas. Exato. Até por familiares. Então, a minha pergunta é mais específica, como o senhor, como um homem profissional e que vê isso. Sim. Sabe? Como que a gente vê... Desculpa. Imagine, esse seu relato, para mim,